O que tá acontecendo com o Hamilton na Ferrari em 2025? 2025 foi um ano que começou com muita expectativa, principalmente por conta dessa transferência, considerada lá no ano passado, no começo do ano, quando aconteceu como a maior transferência da história da Fórmula 1, e ainda não deixa de ser, mesmo com todas as dificuldades que vem acontecendo com o Hamilton na Ferrari. Mas esse começo de ciclo entre o heptacampeão e a maior campeã de construtoras não tá dando tão bom quanto se esperava que fosse dar. Só que o que tá acontecendo? Quais são os principais problemas para essa parceria não tá dando tão certo quanto se esperava? E existem sim dois principais problemas, que é o que eu vou discutir aqui com vocês no vídeo, que fazem muito sentido quando você para analisar e entender o porquê que não tá dando certo essa parceria do Hamilton com a Ferrari. E como eu não tinha uma camisa da Ferrari, eu peguei minha camisa da Turquia pra gente fazer essa análise, vermelha como a Ferrari e como a futura camisa da seleção. Dito tudo isso, bora entender o que tá acontecendo com o Hamilton na Ferrari. É claro que todo mundo imaginou que nas primeiras corridas o Hamilton pudesse ter uma certa dificuldade e andasse um pouco atrás do Leclerc. E quando a gente olhava nos tempos, ele estava andando por volta de 2 décimos quando a gente pega principalmente na primeira corrida da temporada, o GP da Austrália. Na classificação da primeira etapa, ele e o Leclerc tiveram uma certa dificuldade, largando de 7º e 8º lugar, mas com o Hamilton pensando assim numa primeira corrida, se classificando até de certa forma próximo, com um pouco mais de 2 décimos de diferença para o Charles. E na corrida ele também conseguiu se manter próximo, principalmente em questão de resultados, terminando na 10ª colocação por conta da queda do Piastri e a tentativa dele de escalar, mas só deu tempo de ultrapassar o próprio Lewis e ficou alguns segundos atrás do Leclerc. Só que de novo era algo que você esperava, principalmente nas primeiras corridas e com toda a questão de adaptação, numa equipe nova, num cenário completamente novo, de que nesse primeiro momento ele ainda não tivesse no mesmo nível do Charles. Porque, querendo ou não, a gente tá falando de um piloto de muita qualidade. O Leclerc é um ótimo piloto, é um grande piloto e alguém que tem a capacidade de disputar o título mundial. Em vários vídeos da temporada passada e da pré-temporada desse ano, eu falei como eu considerei o Charles o segundo melhor piloto da temporada de 2025 e pra mim, se ele tivesse carro, ele teria brigado até o final do ano pelo título mundial. Então era de se esperar essa vantagem inicial e que o Hamilton fosse conseguindo encostar no Charles com o tempo. Isso até foi acontecendo, porque logo em seguida a gente teve o GP da China, que o Hamilton conseguiu fazer na classificação sprint aquela pole position inesperada, muito pouco acima do tempo do Verstappen, com o Leclerc ficando na 4ª colocação. O Lewis então foi lá e conseguiu se manter na liderança até o final, vencendo a prova. Inclusive com o próprio Leclerc falando que isso aí foi coisa do Lewis Hamilton, que o carro não tinha a qualidade para estar disputando vitórias ainda com a McLaren e com a Red Bull. Foi algo da genialidade do Hamilton essa vitória. Então na classificação da corrida principal, mais uma vez o Lewis conseguiu se colocar na frente do Charles, se classificando no tempo de 1:30.927 na 5ª colocação e o Leclerc no tempo de 1:31.021 em 6º lugar. Claro que na corrida os dois tiveram colisão na primeira volta e tiveram danos nos carros, o que resultou numa perda de ritmo, principalmente do Lewis, que inclusive falou no rádio para a equipe deixar o Charles passar porque ele estava tendo dificuldade de manter o carro estável na pista. E no final pouco importou, já que os dois foram desclassificados desse final de semana. Mas depois desse GP da China, quando você olhava para os resultados, fazia parecer que, ok, ele teve a primeira corrida de adaptação, que realmente é necessário, e logo na segunda corrida já estava tão competitivo quanto o Charles. Só que então vieram as 3 provas seguintes. No Japão ele classificou em 8º lugar com o tempo de 1:27.610 contra 1:27.299 do Leclerc. Então nesse caso o tempo de diferença aumentou. O Leclerc conseguiu se classificar muito melhor e na corrida não mudou muito, com o Leclerc terminando em 4º e o Lewis também em 7º. Depois a gente teve o GP do Bahrein, que o Lewis ficou ainda pior, se classificando em 9º lugar no tempo de 1:30.772 contra 1:30.175 do Leclerc, classificando em 3º lugar. Na corrida ele acabou fazendo um grande final de semana e se recuperou para terminar pouco tempo atrás do Charles. Mas aqui a gente já começa a ver algumas dificuldades que o Lewis apresentou, principalmente na classificação, que só se agravaram quando a gente olha para o GP da Arábia Saudita, que ele fez o tempo de 1:28.201 contra 1:27.670 do Charles. E na corrida não mudou muito a situação, com ele terminando em 7º lugar e o Leclerc conseguindo o primeiro pódio da Ferrari na temporada. E aqui já fica bem evidente o primeiro dos pontos, essa dificuldade que o Lewis está tendo em se classificar
com esse carro da Ferrari. O Lewis, que sempre foi conhecido como um grande classificador, um cara que tinha essa capacidade de tirar voltas e conseguir pole positions inesperadas. Só que isso vinha muito do regulamento antigo antes de 2022. Isso porque com os carros novos, o Lewis sempre teve uma grande dificuldade em conseguir fazer boas classificações. Isso porque um dos grandes pontos que sempre diferenciou ele do resto do pelotão foi a sua principal qualidade como piloto de Fórmula 1, que é a sensibilidade e o controle de freios que ele tinha. Os carros do regulamento antigo, de até 2021, eram muito mais permissivos, com uma questão de uma frenagem mais ousada, uma frenagem mais arisca, mais agressiva, que é algo que faz parte do estilo do Lewis. É um carro que você podia frear muito mais tarde na curva, buscando uma saída também muito mais rápida, que é o que eles chamam de curva em V, porque quando você olha na telemetria desse tipo de frenagem, ela fica com um gráfico em V. O grande problema é que os carros do regulamento atual não são tão permissivos com esse tipo de abordagem mais agressivo nas curvas. Eles pedem que você freie um pouco antes e tome um certo cuidado a mais quando você vai fazer essas curvas, principalmente essas curvas de baixa velocidade. E favorecem muito mais os pilotos que conseguem fazer uma curva em U, assim como no caso do V, porque quando você olha na telemetria fica formando como se fosse um U. E desde que houve essa troca para o regulamento atual, o Hamilton sempre apresentou muita dificuldade em conseguir replicar a qualidade que ele tinha, principalmente em voltas rápidas, exatamente por essas mudanças que tiveram em como os carros reagem na questão do freio, o que faz também o piloto perder um pouco de confiança e não conseguir fazer com toda a capacidade que ele tenha as curvas. Só que aí entra um ponto em questão também que você vai falar, mas Fred, ele é um heptacampeão mundial, um cara que chegou na Ferrari com uma das maiores transferências da história, um salário absurdo, o trabalho dele é se adaptar a isso. E sim, o trabalho dele é se adaptar a isso, e exatamente esse é um dos grandes passos que ele tá tomando, ou que pelo menos ele diz estar tomando pro carro, que eles já entenderam dentro da Ferrari que não vai adiantar tentar mudar o carro por estilo dele, porque não é permissivo no regulamento atual. O ideal seria ele tentar encontrar uma forma de adaptar o seu estilo de pilotagem para esse carro atual. Só que isso não é fácil, e como ele mesmo também disse, a solução atual é jogar o cérebro dele fora. O que não é a frase mais otimista do mundo que você quer ouvir do Lewis Hamilton, principalmente se você for um fã dele, mas ao mesmo tempo é uma frase que bate exatamente com essa ideia. O que ele quer dizer com jogar o cérebro fora, apesar de eu não concordar em usar esse tipo de expressão, é exatamente o ponto de que ele tem que resetar as configurações de fábrica dele para poder conseguir entender como ele pode pilotar da melhor forma possível esse novo carro da Ferrari. Agora, um outro ponto dentro da questão das frenagens, que inclusive eu até falo para vocês no vídeo de 5 coisas que a gente aprendeu sobre essa temporada, que tá aparecendo aqui no card, para você assistir, é de que a Ferrari usa um sistema de freios completamente diferente de como a Mercedes utilizava. A Mercedes sempre utilizou peças industriais de carbono de fabricação própria para usar os seus freios, e o Hamilton se acostumou com isso por 12 anos. E agora ele chega numa Ferrari, num carro que ele já não tá tão acostumado com a questão da frenagem, tendo que se acostumar num equipamento e num ambiente completamente novo. Em cima de tudo isso, ele precisa se acostumar com os Brembo Brakes, que é a marca de freios que a Ferrari usa nos seus carros e é completamente diferente de como ela funciona para as peças de carbono utilizadas na Mercedes. E um grande exemplo que eu posso dar para vocês é exatamente a questão de quando você troca de carro. Se você já teve essa experiência de ter um carro e começar a pilotar outro, no caso dirigir para gente, pessoas comuns, você sente que tem uma grande diferença em todos os aspectos, tanto em acelerar quanto em frear. Num carro de Fórmula 1 é a mesma coisa. A diferença é que você, como alguém que dirige na estrada, que dirige nas ruas do seu bairro, por exemplo, pode se acostumar de uma maneira muito mais rápida, porque o seu objetivo é só levar o carro de um ponto A ao ponto B com você dentro dele. Um piloto, ele tem que tentar extrair os limites desse carro. E quando você está acostumado com o modelo há mais de uma década, é muito difícil você entender os limites em tão pouco tempo. Claro que, de novo, isso não justifica as más performances que ele está tendo, ele ainda precisa melhorar e muito para conseguir alcançar o nível do Leclerc que vem apresentando esse ano. Mas quando você olha para algumas etapas como o próprio GP da China, fica evidente que ele ainda está lá e que ainda existe essa possibilidade dele conseguir isso. No GP da China ele se classificou e na única corrida que a Ferrari pôde pontuar de fato, que foi a corrida sprint, já que na principal eles foram desclassificados, ele conseguiu ser o melhor piloto da Ferrari na pista. Ou seja, o Hamilton ainda está lá, o Hamilton que a gente conhece está lá. E uma das suas principais qualidades, que é o ritmo de corrida, ainda tá lá. A única grande questão é que no ponto da volta rápida e nessa confiança em sentir os freios do carro,
ele ainda não tá 100% dentro da Ferrari. E o segundo ponto vem de algo que o próprio Fred Vasseur e o Charles Leclerc estão batendo na tecla há algum tempo já também, que é a questão da instabilidade traseira que esse carro traz. É um carro extremamente difícil de você conseguir criar um setup, porque ele tem uma instabilidade tão grande que se você arruma de alguma forma para, por exemplo, não perder nas curvas de baixa velocidade, quando você chega numa curva de alta, ele está completamente desconfigurado. Então é um carro que ainda tem muitas dificuldades e que só vai poder começar a ter essas melhoras nesse quesito a partir do GP de Imola, já que o Fred Vasseur confirmou que em Miami não vai ter nenhuma atualização nesse sentido e provavelmente nenhuma atualização no geral, mas em Imola eles estão planejando trazer um pacote para tentar corrigir esse problema. Mas se esse é um problema que está afetando o carro em geral, afeta também o Leclerc, isso é óbvio. Só que mais uma vez eu trago o argumento de que o Leclerc já está acostumado com todo esse pacote da Ferrari que ele pilota praticamente desde que ele chegou na Fórmula 1. Teve um ano ali de Sauber, mas uma Sauber que usava motores Ferrari, o que facilitou também nessa questão de se acostumar com a equipe. O Hamilton vem de um modelo completamente diferente de como o carro funcionava, cai nessa Ferrari num momento de um carro completamente instável, de uma forma de pilotagem que ele não gosta tanto, tendo que se acostumar com um freio que ele também não está acostumado. Todos esses fatores pesam muito na questão das performances dele e do porquê ele não consegue chegar próximo do Leclerc, que é um grande piloto e está acostumado com esse equipamento há muito mais tempo do que ele. As instabilidades também caem no colo do Leclerc, mas por conta de ser um piloto que está acostumado a lidar com esse carro há muito mais tempo, ele consegue encontrar soluções com mais facilidade nesse momento do que o Lewis. Eu não acho que essas 5 primeiras corridas sejam suficientes para você dizer que a passagem dele na Ferrari foi um fracasso. Ainda tem muita coisa até o final de 2025, inclusive o regulamento de 2026 também, que vai mudar os carros e pode trazer de volta algumas qualidades da qual ele prefere no seu estilo de pilotagem. Inclusive eu perguntei para vocês na aba de comunidade, vocês acham que o Hamilton vai se recuperar ainda em 2025? E a maioria de vocês, 41%, disse vai recuperar e andar próximo do Leclerc. 32% disse que vai recuperar e ainda vencer uma corrida. 19% não acredita que ele vai recuperar e vai continuar longe do Leclerc, e 8% acreditam que a situação só vai piorar. E assim como a maioria de vocês, eu acredito muito nessa situação. Ele vai se recuperar e vai conseguir andar próximo do Leclerc até o final da temporada, conforme as atualizações forem chegando e o carro for se enquadrando, for se tornando mais estável e ele for ganhando confiança com esse novo estilo de pilotagem. Na temporada passada mesmo, em questão de classificação, ele terminou atrás do Russell por conta dessas dificuldades que ele tem em se classificar no regulamento atual. Mas quando a gente falava de corrida, ele era um piloto extremamente consistente, que conseguia recuperar e, inclusive, vencer provas com aquele carro da Mercedes de 2024. Por conta de tudo isso, eu não acho que vai ser um fracasso essa passagem dele na Ferrari. Eu só acho que por conta de todas essas dificuldades do carro, mas esses problemas de se acostumar com o equipamento de freios, que é uma das suas principais qualidades, completamente diferentes do que ele estava acostumado na Mercedes, mas essa dificuldade em relação a se classificar no regulamento atual, tornam esse primeiro momento algo muito deplorável, vamos dizer dessa forma. Mas ele conseguindo ter esse tempo de adaptação e se acostumando de forma melhor aos freios da Ferrari, como funciona o carro da Ferrari, e essa estabilidade chegando com as atualizações planejadas ao longo dessa temporada, eu tenho certeza que ele vai conseguir andar próximo do Leclerc, inclusive até mesmo vencer uma corrida, dessa vez não sprint, mas sim principal, ainda nessa temporada. Mas aí tá o que tá acontecendo com o Hamilton em 2025. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha, se você concorda, se você discorda, não esquece de deixar aí nos comentários, porque eu quero saber muito o que você tem a dizer. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.